Nós temos um limite de informação que a gente consegue reter na cabeça. Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei se a gente vai ficar maluco se não conseguir, se a gente apaga muita informação. E o nosso cérebro nem sempre sabe o que é importante, o que não é importante. A gente precisa achar ferramentas para sinalizar ao nosso cérebro: olha, essa informação é importante, você tem que reter na memória de longo prazo. E uma das maneiras que você consegue fazer com que o cérebro tenha um diálogo mais interessante com a informação é o estudo ativo. A simples leitura da apostila, ela dá muito sono, ela cansa. E tudo que é chato, a gente tende a eliminar consciente ou inconscientemente. E o nosso cérebro começa de forma inconsciente a eliminar aquela informação. Então a gente tem que criar ferramentas de estudo ativo para que a gente consiga o tempo todo dialogar com a informação e tornar aquilo interessante para não mandar para um esquecimento eterno da nossa memória. Sei que esse vídeo tá bom, mas eu tenho aqui um recadinho rápido para você. Na verdade, são 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que dia 17 eu vou dar uma aula gratuita com caminho para você conseguir ser aprovado em concurso público. Eu vou mostrar os passos que eu trilhei para passar em 8 concursos públicos e vou te dar aqui todas as dicas boas, maceteadas. Vai ser muito bom. Vai ser dia 17 às 14 horas. Para você participar, basta inscrever-se aqui no link que eu estou deixando na descrição, preencher seus dados e aguardar. São vagas limitadas, é totalmente grátis, mas se liga aí para ver se você vai conseguir. Eu quero dar uma aula de qualidade, então vamos lá, acelera aí para conseguir informação. Outro recado rápido é o projeto que a gente tem de mapear os cupons de desconto. Então, se você achar um cupom de desconto aí nos melhores cursos preparatórios, me avise, e o link está também na descrição. Estou procurando sempre atualizar os melhores cupons lá no nosso site. Se você não voltar na descrição, você vai no site próximosconcursos.com e lá no menu procura descontos. Vamos voltar então ao nosso vídeo. Bom, a gente tem um problema aí, e é um problema muito grave, porque que a leitura de centenas de apostilas não funciona. As bancas, elas estão caminhando para cada vez mais perguntar questões discursivas. E para responder uma pergunta discursiva, a simples decoreba, porque talvez você lendo e relendo ou memorizando alguns pontos, a simples decoreba, ela seja suficiente para você ser aprovado. Só que como eles estão perguntando coisas complexas, você precisa entender profundamente, entender como funciona, o mecanismo por detrás, a filosofia por trás daquele assunto para conseguir responder a pergunta, porque as perguntas são cada vez mais situações práticas, situações reais ou até situações um pouco mais filosóficas. Então você precisa ter uma base estrutural cada vez mais forte. E novamente eu enfatizo, o estudo ativo ele vai te ajudar a ter essa base estrutural, combinado com algumas técnicas de estudo, como a autoexplicação, a técnica Feynman, ou o método SQ3QR, são métodos de estudo que podem te dar essa base para você conseguir construir essa informação para poder explicar o que a banca quer. E muitas vezes as bancas mais inteligentes, uma Sebrasp da vida, uma FGV, a pergunta não é simples decoreba, você tem que entender o assunto, porque eles criam uma situação real que você tem que raciocinar para conseguir a resposta. Então a simples leitura de centenas de páginas não vai ser o suficiente para você passar em concursos desse naipe, né? Bom, outra coisa que a gente tem, um problema com a simples leitura, é que a gente fica desmotivado e a gente acaba não se engajando com o tema, né? E como que a gente resolve isso? Além do estudo ativo, além da repetição espaçada, você precisa achar alternativas de comunidades virtuais que possam te ajudar a manter-se ativo nisso. Se você está, vamos supor, no Estratégia, você tem lá os grupos de estudo. Talvez isso te ajude a te manter engajado. No GRAM também tem grupos de estudo. Se você pode ver podcasts para ficar ligado ali sobre o assunto, você pode ver vídeos, você pode participar de grupos de WhatsApp, Telegram, não sei.
Você tem que achar alternativas para se manter engajado ali no estudo. E eu sempre recomendo, vamos dizer que você está vendo uma aula muito boa do professor, melhor professor do país. Não basta assistir aquela aula, dê um pause. Se você não entendeu aquela palavrinha, procure, pesquise, veja um vídeo. Utilize diversas fontes de informação. Uma fonte só, ainda mais uma leitura de apostila, é insuficiente para você fazer todos esses estímulos e conexões que você precisa para realmente ser aprovado. E por falar em fontes diferentes, você precisa ter uma personalização de estudo. O que é isso? O que funciona para mim não necessariamente funciona para você. Então você precisa conhecer todos ou quase todos os métodos e técnicas de estudo, técnicas de organização, para ver e testar, pôr na prática e ver qual que você funciona melhor, qual que você consegue lembrar mais da informação, qual que torna o estudo mais agradável ou menos chato. Você vai ter que testar aí diversas metodologias de aprendizagem. Bom, eu vou dar algumas soluções práticas agora, rapidão, direto ao ponto, para você se ligar. Uma solução muito interessante é o estudo reverso. É uma técnica muito boa, eu recomendo constantemente ela, que é o seguinte: você começa por exercícios ou questões de concurso anteriores e a partir do exercício ou da questão de concurso anterior, você vai para a teoria. Qual o problema dessa técnica? Você tem que ter um mínimo de base para ela funcionar. Então, se você nunca viu aquela disciplina, vamos dizer que hoje eu vou estudar programação, sei lá, R+, eu não sei o que é Python, sei lá. Vou estudar alguma programação, eu nunca vi isso. Se eu começar pelo estudo reverso, eu vou me desmotivar. Mas vamos dizer que eu vou estudar a língua portuguesa. Eu posso começar pelo estudo reverso, porque eu já tenho uma base de ensino médio. Ou matemática. Eu posso começar pelo estudo reverso, porque eu tenho uma base. Então, se você nunca viu aquela disciplina, eu recomendo você ter um mínimo de base e depois já partir para o estudo reverso. Ele é um estudo muito ativo, muito interessante, ele tem todo um esquema para fazer, não é simplesmente pegar e ir para a questão e fazer, não. Você tem que conhecer como é que ele funciona, mas ele é um método muito bom que pode te ajudar a acelerar aí a sua aprovação e muito. Quem estuda no estudo reverso consegue ter resultados muito rápidos, mas você tem que ter um mínimo de base para não criar frustração, até para ele ter um resultado bom. Outra técnica muito interessante é a técnica Pomodoro, principalmente para quem tem dificuldade de concentração. Resumidamente, você divide aí o estudo em alguns minutos, 25 minutos, 15, 50, tanto faz. Naquele tempo você fica totalmente concentrado no estudo, não pode se desconcentrar. Tem um papelzinho ali, se alguma coisa lembrar, vai colocando ali. Depois tem todo um método específico. Tem um vídeo sobre isso no canal do YouTube do Próximos Concursos, você pode ver. E o ciclo de estudos é um método incrível de organização, me motiva, eu acho ele bom. Ele é diferente daquele estudo tradicional que você estuda matemática, português, tudo mais na segunda, na terça, na quarta. Não, ele é dinâmico, ele é inteligente, dá para combinar com a técnica Pomodoro. Também dá uma olhadinha no canal, não tem tempo aqui de explicar, eu só tenho como te falar que esse é um método muito interessante. E conheça as técnicas novamente. Tem a técnica Feynman, a autoexplicação, SQ3R, método da história, Palácio da Memória, tem muitas técnicas de estudo. Tem aquela técnicas de perguntas, flashcards, mapas mentais, resumos, técnicas de revisão e principalmente o estudo ativo. Tem técnicas específicas do estudo ativo que é importante você conhecer. Eu te convido para visitar o nosso site lá, próximosconcursos.com. Tem muita notícia boa, muito interessante. Tem todos os concursos abertos. O pessoal está lá engajado, atualizando diariamente, trazendo notícias de qualidade para você. E apenas uma recapitulação, a simples leitura de centenas de páginas não vai ser suficiente para você ser realmente aprovado em concurso público. Você precisa utilizar técnicas que vão te fazer diferença, como o estudo ativo, como uma repetição espaçada, uma técnica Feynman. Então você tem que conhecer essas técnicas, experimentar e lembrar que o estudo, se está dando sono, alguma coisa está errada. Bom, lembrando para você que
te lembrando, né, que dia 17, às 14 horas, a gente tem um encontro. Não esqueça de vir aqui na descrição e fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. Abração e sucesso!